Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o líder do PSDB aqui no Senado Federal, o senador Cássio Cunha Lima. E o nosso tema é a crise econômica que o país enfrenta e as possíveis saídas. Esse tem sido um tema frequente aqui no Senado Federal, tanto em debates quanto em reflexões. E por isso nós estamos ouvindo os parlamentares a respeito do assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A apreensão com a crise econômica é uma unanimidade, apesar de todas as divergências dos vetores aqui da casa, esse é um ponto convergente, né, senador? Que a crise é grave e que ainda não temos um horizonte para sair dela, não é isso? A crise é profunda, é grave e o que é pior, ela vai piorar. Não estou trazendo mau agouro, mas é uma constatação que é feita por quem trabalha, por quem produz, pelo mercado, pelos analistas econômicos, por uma razão simples: falta governo. Não há mais um governo que possa conduzir o Brasil para um rumo de desenvolvimento. Falta governo porque acabou a credibilidade. A presidente não só perdeu credibilidade, já tinha perdido popularidade. Mas isso não é mais grave, porque vários outros governantes já perderam popularidade e não representou nenhum grande desastre. O problema é quando você não tem popularidade, não tem credibilidade e se transforma em motivo de chacota nacional, como vem acontecendo com a presidente Dilma, diante da incapacidade que ela demonstra de forma cotidiana de governar o Brasil. Então, só se fala em ajuste fiscal, que é algo importante, mas no tema ajuste fiscal por uma única via: aumento de impostos, aumento de carga tributária. E o país não suporta mais pagar impostos, principalmente para um governo que está afundado em crises de corrupção, que não consegue ter a competência mínima de gerenciar o dia a dia do Brasil e que promete algumas medidas, as mais simples, como, por exemplo, extinguir alguns ministérios, reduzir o número de cargos comissionados para contribuir com esse ajuste e sequer torna efetivo e prático esses anúncios. A situação é muito grave. Hoje, o impeachment é improvável, as novas eleições é improvável e a presidente Dilma concluir o mandato também é improvável. É um mundo de incertezas, porque temos que cumprir algumas etapas para concluir a resposta inicial, que está longa. Não, mas... A primeira etapa é resolver o problema da presidência da Câmara. O presidente Eduardo Cunha não tem mais condições de presidir a Câmara Federal. Enquanto ele for presidente, ele continuará fazendo uma cortina de fumaça com a chamada pauta-bomba, com a pauta conservadora, para esconder o real debate, que são as acusações graves que ele sofre, que ele tem direito à defesa, que deve ser julgado pelas provas que estão sendo apresentadas, mas é inequívoco que ele perdeu as condições de presidir a Câmara Federal e ser o terceiro na sucessão, o segundo, na verdade, na sucessão presidencial, da presidência da República. Então, o país caminha para o abismo. É terrível isso, o desemprego não para de crescer, a inflação já ultrapassa 2 dígitos, teremos uma diminuição do PIB de 3,5%, aumento de gás, de gasolina, de conta de energia, de conta de água, a carestia de volta. E cadê o governo? Onde está o governo para tomar medidas, apresentar uma agenda? E nós, da oposição, estamos dispostos a discutir uma agenda com o governo. Mas não há sinceridade em nenhuma proposta. O governo trabalha por espasmos, trabalha de forma improvisada. E realmente a situação do país é muito grave e extremamente preocupante. Alguma sugestão, horizonte, perspectiva do que seria uma possibilidade de saída para uma situação dessa? Eu tenho defendido a saída dentro da Constituição e no império da lei. O PSDB não abre mão de defender alternativas para essa crise dentro da Constituição e com o império da lei. Novas eleições. O presidente da República cometeu uma série de crimes eleitorais para se reeleger. Não falo nem na mentira que ela fez durante a campanha, enganando de forma proposital, de maneira deliberada o povo brasileiro. Eu me refiro a crimes eleitorais praticados e que são passíveis de punição pelo Tribunal Superior Eleitoral. E que vão ser avaliados ainda. O processo está em tramitação, tem um processo tramitando no TSE, confiamos plenamente na Justiça Eleitoral, porque a legislação eleitoral que foi feita com muito rigor coíbe esse tipo de delito que foi praticado.
Então, nós temos um calendário que pode ser muito favorável. O ano que vem, nós temos eleição para prefeitos e vereadores. Portanto, a Justiça Eleitoral já estará mobilizada para realizar essas eleições. Portanto, não há nenhum custo adicional de você colocar na urna eletrônica um voto a mais para presidente da República. E desculpa interromper seu raciocínio, mas a expectativa é que o Tribunal Superior Eleitoral julgue esse caso das eleições de 2014 antes da eleição de 2016. O senhor acha que a expectativa do seu partido é que haverá um tempo hábil? Sim, porque a própria legislação eleitoral, ela estabelece que um prazo razoável para o julgamento dessas ações é 1 ano depois da eleição. Esse ano já transcorreu. Você conceder mais 6 meses, por exemplo, para a Justiça Eleitoral, dada a complexidade de uma punição de um mandato presidencial, acho muito razoável. Então, nós teríamos um calendário que pode coincidir com o julgamento pelo TSE, que resultaria no afastamento da presidente e do vice-presidente, assumiria a presidência da República por 90 dias o presidente da Câmara, e é por isso que Eduardo Cunha precisa sair, porque ele não tem condições de governar o Brasil nem por 9 segundos, avalie por 90 dias. Mas o Conselho de Ética da Câmara deve julgar a admissibilidade desse processo ainda nesse mês de novembro, não é isso? Isso, eu acho que nos próximos 6 meses esse processo também estará concluído, onde a Câmara poderá eleger um novo presidente. E aí você garante, com a soberania popular, com o voto e com o sufrágio universal, porque está lá na Constituição, todo poder emana do povo. Então, através do voto do povo brasileiro, você escolherá e elegerá um novo governo, com legitimidade necessária, porque terá a legitimidade dos votos alcançados na eleição, para tirar o Brasil desse caminho que está sendo percorrido em direção ao abismo. Não há nenhuma perspectiva a curto, médio prazo com o governo que está aí, sem comando, sem liderança, afundado em denúncias gravíssimas de corrupção, um governo que perdeu o controle de sua base política, um governo que perdeu o controle da economia, um governo que não tem mais o respeito do povo brasileiro, porque passadas as eleições as pessoas perceberam, opa, fui enganado. Tudo que foi dito na campanha era uma imensa mentira, era uma completa inverdade. E as pessoas estão sentindo no seu bolso, as pessoas estão sentindo no custo do desemprego. E isso tende a se agravar no início do ano que vem. Então é preciso uma providência dentro da lei, dentro da Constituição. E na minha visão, para concluir, a melhor saída, melhor mesmo do que o impeachment, é a realização de novas eleições, porque é uma saída onde você chama a população para resolver o problema. Com a eleição. Envolve a população. Você envolve. A população é o ator principal dessa decisão e dessa saída para a crise que o Brasil vive. E vamos dizer que então a gente entra em 2016 com um ambiente de governabilidade melhor do que foi o de 2015. O que seria um rumo? O que seria uma possibilidade de norte para a saída dessa crise, na opinião do senhor, senador? Olha, a oposição tem proposta para o Brasil, mas representando 20% que somos hoje no Senado e na Câmara. Na Câmara talvez um pouco mais, mas não passamos de 25% nas duas casas. Compete ao governo tomar a iniciativa de uma agenda que tire o Brasil dessa dificuldade. O problema é que a agenda do governo é monotemática, é um tema só, ajuste fiscal e por única via, aumento de impostos. A presidenta anunciou redução de ministérios, de cargos comissionados, como eu lembrei há pouco, e não fez nada. Ficou no anúncio. Uma máquina inchada, aparelhada politicamente para alimentar um projeto de poder. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são os trabalhadores, são os empresários, os agricultores, os industriais, o comércio, a área de serviços. Essa sociedade é que gera riqueza e que, fruto desse trabalho, paga impostos. Impostos que estão sendo usados para, infelizmente, prática desenfreada de corrupção, para serviços públicos de péssima qualidade, com a inflação voltando a infernizar a vida do povo brasileiro, o desemprego aterrorizando uma parcela importante dos trabalhadores do país, quebradeira no comércio, quebradeira na indústria, é uma situação de caos. E o governo não consegue apresentar uma agenda, porque nós estamos dispostos a discutir uma agenda para o Brasil, desde que haja sinceridade na proposta, e não sei nem se dá tempo para isso. Um pedido formal de desculpas pelas mentiras, um pedido claro de desculpas
por todos os erros que foram cometidos de forma proposital para ganhar a eleição a qualquer preço, a qualquer custo. Então, estamos terminando o ano pior do que começamos. E quando você chega essa época de Natal, né, com a esperança do Natal, de um ano novo, infelizmente não há um cenário de perspectiva positiva logo ali adiante. Pelo contrário, viraremos o ano com a expectativa que as coisas ainda vão piorar. E quem paga essa conta é o povo brasileiro, porque enquanto você está na crise política, com os políticos, vá lá que seja, mas não, essa crise hoje está atingindo as famílias brasileiras. E isso precisa ter um basta, porque a origem disso tudo é o desgoverno da presidente Dilma. E nós temos uma saída constitucional, nós temos uma alternativa legal, que é a cassação da chapa e a realização de novas eleições para que, com a soberania do voto popular, porque todo poder emana do povo, nasça um novo governo com a legitimidade necessária, a credibilidade indispensável para solucionar toda essa crise profunda que o Brasil vive. Grata pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Agradeço você também pela sua atenção. Lembro que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.